Gente, mais uma vez uma aula super rápida hoje. Não quero me estender demais, até porque esse tema é muito tranquilo, né? Só que ele guarda uma especificidade aí que muitos não conhecem, tá? O que que acontece? Quando a gente fala da exposição a produtos inflamáveis, né? A primeira pessoa que a gente vai lembrar é quem? O frentista, tá? Do posto de combustível. Por quê? Porque o frentista, a gente reconhece tempo especial dele antes de 95, certo? Por enquadramento da categoria profissional, na verdade, em razão da periculosidade da exposição a inflamáveis, né? Antes de 95. Depois de 95, como vocês já sabem, inclusive por conta, né, das nossas aulas anteriores, e aqui eu deixo, mais uma vez, eu reforço, né, a importância de vocês, quando não der para assistir ao vivo, assistam às aulas anteriores para quê? Para que tudo faça sentido nessa ordem aí de ideias que eu tenho apresentado para vocês, né? E a gente já falou um pouquinho sobre, aliás, a gente já falou bastante, né, sobre alguns agentes nocivos que muitas vezes são encontrados na atividade aí dos frentistas, mas o que eu quero lembrá-los é que quando eu falo que depois de 95 não dá mais para reconhecer tempo especial por categoria profissional, é justamente porque a partir dessa data, atividades prestadas após 95, é necessária a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo ou ao risco, né, inerente à atividade, aquilo que possa provocar um grave dano para o segurado, no caso da periculosidade, né? Então, se for um período posterior a 95, eu tenho que comprovar. E como que a gente faz prova depois de 95? Já estudamos, né? PPP, formulários previdenciários, para comprovar a profissografia, e laudos técnicos, LTCAT, PPRA, para comprovar, né, a efetiva exposição a um fator de risco. Sem essas provas, não tem como reconhecer tempo especial posterior a 95, né? Então, a gente precisa realmente trazer esses elementos, esses documentos de prova. Lembrando que a gente falou também em outras aulas sobre os documentos substitutivos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trata do frentista, gente, a gente vai solicitar o PPP, né, o formulário previdenciário para o posto de combustível, e esse posto de combustível, essa empresa, né, eles vão fornecer um PPP para vocês que, via de regra, talvez alguns de vocês já tenham visto isso, né? Via de regra, o PPP do frentista vem com quais agentes nocivos, tá? Agente nocivo físico, ruído. Por quê? Porque é um posto de combustível, tem abastecimento de veículo, tem abastecimento de caminhão, que faz barulho, né? Mas normalmente a medição de ruído num posto de combustível vai resultar num ruído baixo. Então, o PPP vai trazer o agente nocivo ruído em muitas situações, mas em um nível que não supera os limites estabelecidos para cada época da prestação do labor, que vocês também já conhecem, né? 80 decibéis até 5 do 3 de 97, 90 decibéis entre 6 do 3 de 97 e 18 do 11 de 2003, e a partir de 19 do 11 de 2003, 85 decibéis. Tem que ser superior a isso, senão não é tempo especial. E aí, o que que acontece? Como o ruído desses locais é um ruído parcialmente a céu aberto, digamos assim, nos postos de combustíveis, né? Então, esse ruído acaba não sendo tão elevado, né? Embora ele venha lá no PPP. Então, a gente tem um PPP que tem um agente, que é o ruído, mas ele não é nocivo, porque ele não supera, na maioria dos casos, né? O nível que faz reconhecer tempo especial. Qual é o outro agente nocivo que aparece no PPP do frentista? Agente químico, certo? Agente químico, óleos, graxas, hidrocarbonetos e um agente específico, né? Que é um detergente que eles usam na limpeza, na lavação dos carros, tá? Quando o frentista tem outras atribuições, além de abastecer o carro, como por exemplo, trocar o óleo ou lavar carros, né? Na maioria dessas situações, o que que acontece? O PPP vem com a exposição a agentes químicos.
tá? Só que os agentes químicos que o PPP vai arrolar, na maioria dos casos, são esses decorrentes dessas atividades. Só que, o que que o PPP fala daí, né? Já que o cargo dele é frentista no abastecimento de veículos, tá? O PPP traz o agente químico, fala, quando fala qual é o composto específico, né? Vai lá trazer hidrocarbonetos aromáticos, né, talvez fale de algum ácido, né? Ah, um detergente que contém um solvente, tá? Ele vai trazer o rol de compostos químicos relacionados sempre justamente, né, a essa atividade de troca de óleo ou de lavação de carro. Só que do ladinho da exposição a esses agentes químicos, o PPP normalmente vai indicar o quê? A intermitência da exposição ou a ocasionalidade, eventualidade, certo? Por quê? Porque não é íncito a atividade do frentista, certo? Não é íncito a atividade do frentista é, que ele esteja exposto ao longo de toda a sua jornada, tá? A agentes nocivos químicos, né? Assim como o motorista de caminhão. Embora alguns PPPs tragam essa informação, a gente sabe que não é da rotina do motorista de caminhão ter contato com produto químico, mas eventualmente ele vai ter. Por quê? Porque ele desce do caminhão, vai olhar o que aconteceu no motor, etc e tal. No caso do frentista, né? A atividade principal dele é abastecimento, mas eventualmente tem uma troca de óleo para fazer. Eventualmente tem uma lavação de carro para fazer. E isso acontece porque em alguns postos tem o cargo específico do lavador de carros, o cargo específico do trocador de óleo, né? E o frentista, mas eles circulam nessas atividades, né? E de repente o PPP vai trazer o agente químico e vai dizer expressamente que não havia permanência da exposição. Pronto, né? Na linha do que eu estou dizendo a vocês, eu tenho um PPP fornecido pela empresa numa atividade de frentista, só que esse PPP me traz dois agentes nocivos que não vão permitir o reconhecimento do tempo especial. Por quê? Porque o ruído é inferior e porque o agente químico não é permanente, a exposição não é permanente. Então, eu pego esse PPP desfavorável, né? E eu não estou falando isso à toa, certo? Eu já peguei diversos processos com pedido de reconhecimento de tempo especial de frentistas cujos PPPs contêm apenas essas informações. E aí o advogado insiste em reconhecer esse tempo especial, talvez porque ele não saiba, primeiro, né, dos níveis de ruído que devem ser superados, ou ainda que é obrigatória a comprovação da permanência da exposição a agentes químicos. Ou ainda, em outras situações que eu também já observei, né? Esse PPP não observa o tema 298 da TNU, que é o tema que trata, né, da necessidade de indicação específica dos agentes químicos, tá? Quando a gente tem a exposição a óleos, graxas e hidrocarbonetos. Tema 298 da TNU, a gente também já estudou. Olha a importância, né, de você acompanhar todos os episódios da nossa série. A gente já falou uma aula inteira sobre agentes químicos. A gente falou uma aula inteira sobre o ruído, né? E nessas aulas ficou muito claro para vocês que não basta ter a mera indicação, né, da exposição a ruído, exposição a agentes químicos. Não, a gente tem detalhes, detalhes importantes, metodologia, superação do limite mínimo, né? Do limite máximo, digamos assim. Também com relação aos agentes químicos, a questão da indicação dos compostos químicos, permanência da exposição, uso de EPI eficaz. E aí a gente trabalhou essa questão também, inclusive com base no tema 1090 do STJ, super recente, né? Para dizer que se o PPP disser que havia exposição a agentes químicos, disser que ela era permanente, ao colocar esses agentes químicos, os compostos químicos, opa, a gente já está com um PPP um pouquinho melhor, né? Mas aí lá no campo destinado ao preenchimento do uso de EPI, está escrito sim, havia uso de EPI eficaz.
E ao lado tem o certificado de aprovação daquele EPI, né? Gente, acabamos de ter essa decisão no âmbito do STJ dizendo, ó, tema 1090. Ó, se tá escrito no PPP que havia uso de EPI eficaz, isso afasta a nocividade pelo agente químico. Acabou, né? Você precisa fazer prova em sentido contrário a isso. Então veja, olha a armadilha que nós temos na comprovação técnica do tempo especial do frentista, tá? Por quê? Porque a realidade dos fatos, a realidade que se apresenta do que a empresa fornece de informações são agentes que não vão levar ao reconhecimento da especialidade, ou porque o ruído é baixo, ou porque o agente químico não havia exposição permanente, ou ainda porque havia uso de EPI eficaz. E aí a gente vai ter uma decisão desfavorável, né? Mas, meus queridos, nós temos outra questão muito importante em relação aos frentistas, por que é que eu tô falando tudo isso nesse início de conversa? Que normalmente essa informação tão importante não vem no documento da empresa. Então a empresa vai te entregar um PPP, vai te entregar um laudo sem a informação do risco de explosão ou, né, do contato ou exposição a substâncias inflamáveis. Ah, prof, mas eu peguei um PPP de um frentista que tem essa informação. Maravilha! Aí não me importam os outros agentes. Eu não quero saber de ruído, não quero saber de agente químico. O que me importa é que eu tenho no PPP a informação da periculosidade decorrente da exposição a produtos inflamáveis. Se eu tenho essa informação no PPP, então, gente, fiquem tranquilos. Ou se eu tenho essa informação no laudo que eu apresento junto com o PPP, tá ótimo. Ainda que não esteja no PPP, tá no laudo. Tinha risco de explosão, tinha exposição a inflamáveis. Ora, professora, mas isso é evidente? Claro que é evidente, né? É óbvio que um poço de gasolina tem inflamáveis, né? Só que isso precisa estar documentado, tá? E esse é um grande problema, por quê? Porque pelo que eu vejo acontecer nos processos judiciais hoje que discutem reconhecimento de tempo especial, principalmente dos frentistas, né? É que não estão surgindo essas informações nos PPPs e laudos, tá? O que a empresa apenas atesta? Atesta como fator de risco o ruído e o produto químico, que no fim das contas, até pela própria natureza da atividade, não serão nocivos a ponto de reconhecer o tempo especial. Então, eu fico muito chateada quando eu recebo um processo, quando a gente recebe um processo no tribunal, uma apelação, né, do INSS, na maioria dos casos, pedindo a reforma, né, de uma procedência aí de reconhecimento de tempo especial, em que, de repente, o juiz reconheceu o tempo por exposição a produtos químicos, mas não analisou a questão relativa à permanência da exposição. Aí o INSS pede a reforma, o advogado da parte fica em silêncio, não fala nada, né? O que o tribunal faz se não tem outras informações nos documentos, né? Vai reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, tá? Agora, se tem um argumento nesse processo que, embora o PPP não fale expressamente que havia exposição a inflamáveis, ou seja, que havia periculosidade em razão do risco da explosão, tá? Se o advogado previdenciarista for meu aluno, né, como vocês, ele vai saber que ele precisa argumentar essa omissão do PPP. Então a gente vai impugnar o próprio PPP trazido pela empresa, dizendo: olha, doutor, olha, juiz, esse é o PPP da empresa, porém ele não fala do risco de explosão. Ele não fala da exposição a inflamáveis. E deveria falar, por quê? Porque ela é íncita, inerente à própria atividade do frentista. O laudo que a empresa me forneceu, seu juiz, também não está trazendo essas informações. Por conta disso, eu quero produzir provas, tá? Então, se você faz esse argumento, essa alegação, né, no curso do processo, a gente identifica que existem sim fundadas dúvidas, né, ou seja, dúvidas razoáveis de que aquele PPP é omisso. Outro exemplo que eu já trouxe para vocês é do soldador. O soldador cujo PPP vem e fala que tinha ruído
inferior aos limites, né? Agentes químicos com uso de EPI e não fala nada da exposição a fumos de solda. Fumos de solda, hoje considerados cancerígenos, né? E que permitem o reconhecimento do tempo especial, independentemente do uso de EPI. E aí essa informação não vem no PPP, mas o fato dele ser soldador me traz fundadas dúvidas de que esse PPP é omisso. E se eu alego a omissão de um PPP, que eu mesmo juntei no processo, né, eu posso pedir a produção de prova a respeito dessa condição de omissão do PPP. Né? E aí eu falo o seguinte, não, como o PPP que a empresa apresentou não fala da exposição ao risco da explosão, a exposição a inflamáveis, né? Eu quero produzir prova. Que prova que eu vou produzir? Você já pode até juntar declarações de pessoas, né, que trabalharam, ex-colegas de trabalho, pode juntar um laudo de um posto de combustível similar que traga a atividade de frentista e o risco de explosão, né? Então, veja, a própria natureza da atividade permite que eu conclua que aquele PPP é omisso. Por quê? Porque deveria ter a exposição a inflamáveis, né, inerente à própria atividade. Por que é que a periculosidade decorrente da exposição a inflamáveis é inerente à atividade do frentista? Em razão, gente, do risco, aliás, dele trabalhar no que a gente chama de área de risco, certo? É isso que torna a atividade do frentista especial. Independentemente do nível de ruído, do agente químico, permanência da exposição, uso de EPI eficaz, não me importo com nada disso. Por quê? Porque a área aonde o frentista trabalha expõe ele a uma condição perigosa, tá? E quando eu não tenho essa informação nos documentos técnicos e nem a alegação do autor, né? Pode ser que o resultado desse pedido seja improcedente, porque eu acabei de explicar para vocês. O PPP pode vir desfavorável, pode vir com ruído inferior. O laudo pode não trazer metodologia de aferição do ruído. O agente químico não era permanente e tinha uso de EPI eficaz. Vai ser improcedente. Não mais para vocês, inclusive se tiverem ações em curso, né? Vamos peticionar e vamos falar da periculosidade inerente à atividade do frentista em razão da área onde ele atua. A área